Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h07. Para a nossa entrevista 975, já está aqui no estúdio o vereador Nuno Garcia. Vereador, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio, bom dia, André, bom dia, Lô, bom dia, Ellen, bom dia quem nos ouve, quem nos assiste. Sempre um prazer, Márcio, estar aqui. Um número bonito, né? 975, parabéns a vocês. 975. Nuno, mobilidade urbana, mudanças no trânsito. Você, mais alguns colegas na Câmara Municipal, são autores de um pedido de audiência pública para tratar de um dos problemas que Botucatu enfrenta todo dia, né? Que é o trânsito de Botucatu. A tradição de Botucatu de sempre ter mais carro do que gente, quase isso, né? Com o passar do tempo, isso piorou, com 122 mil veículos, eu acho que nós temos, na última vez que falaram sobre isso. E qual que é o objetivo primeiro dessa audiência, Nuno? Márcio, é um assunto que é polêmico, que nós precisamos discutir. Por quê? Nós moramos numa cidade que as ruas são históricas, né? Inclusive no centro, por exemplo, nós nem temos possibilidade de mexer nos paralelepípedos que ali estão. Nós moramos numa cidade que tem um desenvolvimento econômico muito bom, é inegável, e por isso também nós temos uma quantidade de carros muito grande. As famílias têm praticamente 2 carros, 3 carros cada família, e geram um fluxo muito grande. E foi nesse sentido, pensando em principalmente pensarmos de que forma nós podemos melhorar nesse momento para essa audiência pública, o trânsito ali naquela região central. Nós conversamos entre 4 vereadores, porque para chamar a audiência pública nós precisamos ter 4 vereadores nesse pedido. Então nesse pedido em específico está eu, o vereador Japa, o vereador Thiago Padovan e o vereador Zé Fernandes, e com o intuito principal de levar as pessoas interessadas, população principalmente, as pessoas que ali estão no entorno, diretores de escola, representantes do BTC, da prefeitura especificamente do trânsito. Nós convidamos, né, o secretário adjunto de trânsito, e pensar de que forma nós podemos melhorar nesse momento. Mais uma vez, estamos abertos a discutir outros lugares também. Aquela região central que, principalmente nos momentos de pico, tem um impacto muito grande com relação a estacionamento, fluidez e de que forma as pessoas conseguem chegar aos lugares, escolas, prefeitura, clube e também o comércio dali de perto. Exato, uma audiência pública onde todos têm voz, toda a população que for tem voz. Só a população? Não. Técnicos também? O convite oficial foi enviado para todo mundo. Então, se você me permitir, eu queria convidar uma pessoa que eu conheci o sistema dele e eu fiquei apaixonado, fiquei encantado. Eu já falei isso com o Fábio aqui algumas vezes, a questão de cidade inteligente, tá? A Arca é uma empresa de São Paulo que atende já muitos municípios. O sistema dela é um negócio assim de outro mundo, cara. Eu gostaria, não sei se ele consegue vir também, de convidá-lo para vir falar o que um sistema de cidade inteligente pode colaborar nessa busca sua, que eu acho legítima e necessária e que está atrasada, tá? Lô, tá atrasado. Não é permitir, não, é um favor que você nos faz. Se ele puder vir, eu tenho certeza que ele vai ser de grande valia. Ele está em grandes cidades hoje, tá? Acho que em Florianópolis. Quer dizer, ele mudou o cenário de trânsito em muitas cidades, implantando um sistema, porque eu não vejo outra forma, tá? Não é pintando faixinha, colocando plaquinha e nem colocando os valiosos, né? Como chama o pessoal de trânsito ali? Agentes de trânsito, que nós vamos resolver. Muito menos dando multa, tá? Não vai resolver, só vai deixar todo mundo mais bravo ainda. Agora, um sistema inteligente, uma cidade inteligente como é a Botucatu, eu acredito que a gente pode, pelo menos, minimizar a situação. Eu vou convidar, depois você me passa as datas, não sei se pode vir. Se vir, vai ser de grande valia. Eu agradeço muito, Lô. E a ideia desse bate-papo, de conversar sobre esse tema antes da audiência, que nós não temos a data ainda, tá? O presidente vai pautar essa data, é que realmente as pessoas estão interessadas em discutir desde já. Você está me dando essa ideia nesse momento. Eu tenho um amigo, por exemplo, o Felipe, que já me mandou uma mensagem, não consegui sentar com ele ainda, que também trabalha com instrumentos tecnológicos, com IA, com simulação de cidade, com esse tipo de situação, que ele também quer colocar à disposição para que esse estudo seja melhor feito, mais uma vez, talvez realmente já atrasado.
algumas alterações já aconteceram, a gente já tem impactos ali naquele lugar, como proibir estacionamento em dias úteis, esse tipo de situação, mas nós precisamos entender, e é isso que eu também não tenho respostas. A ideia é discutir para que a gente entenda o que foi bom de alteração e o que nós podemos alterar ainda. O que eu acho que está mais atrapalhando que ajudando são os posicionamentos políticos. Então o Godinho vai lá e fala, bom, muda a mão de direção aqui, e vai e muda. Aí o Márcio vem, pede para não deixar estacionar aqui, ele não estaciona. Aí eu vou, peço pro outro vereador, coloca uma lombada aqui, coloco. Não pode ser político, essa decisão tem que ser técnica. Perfeito. Toda vez que você decidir o trânsito de Botucatu, politicamente falando, quer dizer, agradando A, B, C ou D, vai virar um caos para D, E e F. Isso já está provado, né? Que vai acontecer sempre isso. Sim. E infelizmente é o que nós estamos vendo isso acontecer de forma recorrente, entra governo, sai governo. As decisões de trânsito de Botucatu têm sido política. E ela precisaria ser técnica, ela precisaria ser inteligente, ela precisaria pensar numa Botucatu para agora, 10 anos, 20 anos, 30 anos, porque o que a gente fizer agora vai impactar lá na frente, concorda? Sem dúvida. Se você abre uma rua diferente ou abre uma rua de 5 metros, precisaria ser de 10, porque daqui 10 anos não vai aguentar, não vai adiantar nada. Quer dizer, os novos loteamentos precisam ser vistos dessa forma. Não adianta, vou fazer mais 1000 casas aqui, tá bom. Quantos vai ter a rua aqui? A rua vai ter 3 metros, querido, daqui 10 anos não vai aguentar. E aí, como é que faz? Então, tudo isso acho que precisa ser previsto com planejamento a imediato, médio e longo prazo. Sim. Eu concordo, e o que acontece? Eu gosto muito do Rodrigo, eu acho o Rodrigo uma pessoa que estuda muito o trânsito, que eu até esses dias atrás eu tentei marcar uma agenda com ele na quinta-feira, ele falou, não, você me desculpa, pode ser um outro dia, porque de quinta-feira eu faço um curso do Detran, já faz um tempinho, eu não posso faltar. Então é uma pessoa que sim, eu tenho certeza que é muito bem intencionada e tenta fazer isso de uma forma correta. Mas mais uma vez, escutar pessoas da tecnologia, pessoas que vivem coisas maiores, que vivem ideias futuras, pode ser interessante, é essa a ideia principalmente, para a gente tentar minimizar nós estamos com muita demanda de trânsito na Câmara. Se vocês pegarem os últimos requerimentos aí das últimas 3 sessões, praticamente 50% envolve trânsito. Então é de se pensar, né? Cada um lida lá, pede uma coisa e, viu, não vai, vai virar uma coxa de retalho que não vai funcionar. E o Rodrigo, ele pode ter toda a boa vontade do mundo, mas se não der um recurso para ele e uma certa autonomia, faça o que precisa ser feito, não o que estão pedindo para fazer, não vai funcionar. Perfeito. Agora, André, eu fico pensando o seguinte, já se identificou quem são essas pessoas que param, que a princípio vai ser nessa zona central. Sim. No entorno da Catedral, na Praça Pedro Torres, Praça da Catedral e tudo mais. Esses carros que ficam o dia inteiro parados ali no bolsão da Catedral, quem são essas pessoas? Do comércio? São funcionários públicos? Quem são essas pessoas? Né? Eu acho que tem que identificar primeiro isso. Né? Márcio, tudo é para ser conversado. A nossa ideia da audiência pública é exatamente essa. Nós recentemente colocamos o parquímetro, né, por uma extensão da Avenida Dom Lúcio. Num primeiro momento, todo mundo toma um susto, reclama, fala, poxa, mas eu vou ter que pagar para estacionar. Tem coisas em São Paulo, sabe disso, né? Em São Paulo, praticamente ninguém para na rua, né? Busca estacionamento e tal. Mas nós temos uma cultura que em Botucatu a gente para, né, nas ruas. Mas trouxe um benefício. Não tem estacionamento. Exato. Trouxe um benefício. Se a gente procura um comércio na avenida, a gente consegue parar rapidamente. Naquele setor em específico, nos bolsões, por exemplo, nós não temos isso. Precisamos colocar? Não sei. É isso que eu gostaria muito de ouvir as pessoas, de ouvir as opiniões e entender se o servidor público vai ter onde parar. Nós tivemos uma reclamação, eu lembro a época do parquímetro ali naquela região da Avenida Dom Lúcio, relacionado aos funcionários da Unimed, né, do hospital ali. Eles tiveram diversos problemas, mas acho que conseguiram se ajustar. Eu gostaria muito de entender como é que tá esse funcionamento, por exemplo, dos bolsões, quem é que para ali, o entorno. Uma pessoa que foi convidada, que eu gostaria que fosse, e faça esse pedido aqui publicamente também, é o presidente do BTC. Né? O BTC tem um fluxo muito grande de pessoas que a gente talvez nem discuta tanto assim, né? Discute a prefeitura, as escolas. E o BTC, que é um clube que recebe pessoas, que precisa parar para ir na academia, que precisa parar para fazer as atividades ali no clube. O que ele percebe dos associados? É esse entorno daquele local ali que seria importante escutar todo mundo. Nós convidamos os diretores das escolas envolvidas ali. Nós já ouvimos falar, eu não sei, sinceramente, que o La Salle, por exemplo,
está estabelecendo um estacionamento, né? Na rua de baixo. Não é nem na rua, é internamente ali. Ele criou uma rua particular, vamos falar assim. Isso. A gente gostaria de entender o que eles pretendem de fluidez, o que isso vai ajudar o público em geral. Então, é importante que todos participem realmente. Eu entendo que a gente teve uma grande mudança ali na região escolar. Eu frequento ali. Melhorou. As mudanças que foram implantadas ali, pelo menos para o problema que era apontado, melhorou. Só que em contrapartida tirou vaga. Não tem como você acertar uma coisa sem prejudicar alguém. Infelizmente, é assim na sociedade. Aí o problema foi a questão do estacionamento. Só que olha como uma coisa puxa a outra. A gente tirou ali, resolveu, só que daí prejudicou o estacionamento. Se a gente colocar parquímetro e as pessoas da prefeitura, da Unimed, das escolas, da catedral, do BTC, os funcionários não tiverem onde deixar o carro, nós teríamos que ter o quê? Um transporte coletivo eficiente. Que não tem também. Infelizmente, não é a realidade de Botucatu hoje. Então, é o que o Márcio falou, mas o pessoal tá parando lá o dia inteiro. E qual o problema de eu parar o dia inteiro? Eu preciso trabalhar o dia inteiro. E eu preciso ir de carro para a prefeitura, eu preciso ir de carro para Santa Casa, eu preciso ir na escola. Então, nós temos que também ver o lado dessas pessoas. Não é simplesmente falar, não pode parar. Eu entendo o seguinte, que em alguns lugares o estacionamento tem que ser sim rotativo. Quer dizer, na frente de uma loja, que a gente também quer incentivar o comércio, nós precisamos incentivar o comércio gera emprego, gera renda. Então, na frente de uma loja, penso eu que o estacionamento tem que ser rotativo. É 2 horas, o nego entrou, comprou, vai embora. Na padaria, comprou, você não pode parar na frente da padaria, ficar 8 horas parado na frente da padaria, que ninguém mais vai conseguir comprar pão. Então, ali tem que ser. Mas, da mesma forma, eu entendo que ali, talvez na catedral, tem que ter sim um bolsão, que até pode ter um parquímetro, o parquímetro não pode ser para 2 horas, tem que ser para 8 horas, 4 horas, para o cara poder ir na prefeitura trabalhar. Senão o cara que trabalha vai parar onde? Vai parar no Santa Elisa e vir a pé? Não dá, tá? E até porque nós não temos um sistema de transporte coletivo que atenda essa pessoa dentro da necessidade, horários e tudo mais. Tem até passa o ônibus, tá, mas passa nos horários que eu preciso entrar e sair? Não. Então você quer que eu faça o quê? Que eu chegue 4 horas antes e vai embora 4 horas depois? Então a situação, por isso que eu falo, só dá para resolver isso com um estudo muito técnico, muito aprofundado, de tentar primeiro entender qual é a necessidade, porque você não pode simplesmente mudar o trânsito sem olhar a necessidade das pessoas que ali hoje estão parando. Não é simplesmente chegar na catedral, aqui não pode parar mais ou vai ter que pagar uma fortuna para poder ir trabalhar na prefeitura. Tá errado também, tá? Porque se você não tem bolsões de estacionamento, agora tem gente que não sabe nem ganhar dinheiro, né? Ali do lado do IECA, indo pro Santa Marcelina, tem um terreno enorme ali, né? Pra nada, né? Se o cara abrisse ali para alguém explorar, parar carro ali, né? Baratinho que fosse, ele ia encher aquele lugar ali. Mas você sabe que aí é uma coisa até que ia chegar, porque assim, eu sempre digo que, até um vereador aqui é importante a gente ter essa discussão, quando a gente pensa Botucatu pro futuro, a gente tem que se espelhar em quê? Em cidades menores que Botucatu ou em cidades maiores? Obviamente que cidades maiores. Por exemplo, trabalhei muito tempo em Bauru. O centro de Bauru é totalmente tomado o que a gente chama aqui de parquímetro, zona azul, lá também tem o deles. Uma fiscalização, inclusive, muito rígida. Não tem onde parar que não seja zona azul. Por exemplo, trabalhei na Câmara há muito tempo, servidor público, eu tinha que parar no estacionamento privado. Eu tinha que pagar meu estacionamento. Por quê? Porque quem chega na prefeitura hoje para fazer um serviço, quem vai numa escola para fazer alguma coisa do filho, não tem onde parar ali naquela região. Então, acho que essa discussão é importantíssima e, no meu ponto de vista, Nuno, acho que muito mais do que o trânsito como um todo ali, a questão atual hoje é o estacionamento, é o bolsão, é isso? Foram essas? Como é que chegou a reclamação? O que startou essa audiência pública? André, antes de te responder, eu já estou muito feliz aqui nesse começo da entrevista, porque nós estamos em 5 pessoas aqui e olha a quantidade de assuntos relacionados a essa audiência nós já tratamos aqui, porque é importante a gente discutir isso mesmo. Isso chegou de um munícipe, de um amigo, que viu a quantidade de falas a respeito do todo daquele local. Eu também convivo diariamente, meu filho estuda em uma das escolas ali e ele começou a escola esse ano. Eu não tive a experiência de anos anteriores. Eu já peguei sem aquela possibilidade de estacionamento na Rua Costa Leite. Então, assim, na minha opinião, só falando de uma das situações, a minha opinião, a Costa Leite teve muito mais fluidez sem o estacionamento, principalmente nos horários de pico. Mas falta, por exemplo, vagas rápidas.
do pai que deixa aluno e pega aluno na escola, e a gente vê muita infração de trânsito acontecendo por falta de local de Embarque e desembarque. embarque e desembarque. Isso pode ser resolvido. Vamos conversar. E eu não acho que os agentes de trânsito têm que ficar ali, têm que, né, acompanhar. A população precisa ter essa consciência. E a ideia da discussão com a população também é para que nós tenhamos a consciência. Olha, discutimos, entendemos que algumas situações precisam acontecer tecnicamente e com a população concordando. Vamos fazer. Todos têm que ter a consciência de fazer. O Bolsão, André, é uma das possibilidades. Você citou para chegar para fazer alguma coisa ali no centro. Nós temos muitos compromissos na prefeitura. Quando eu tento parar na prefeitura nos horários normais, não nos horários de pico que a gente trata ali de fluxo de escola e tal, é muito difícil. A gente consegue achar na Cardoso de Almeida para baixo um pouco, já perto da João Passo, temos que andar um pouquinho, não tem problema, mas existe essa fluidez de estacionamento, né? Não a fluidez de trânsito. Ali é que tem terrenão do lado, indo ali pro Santo, do lado do IECA, eu não me conformo do dono daquilo não explorar aquilo. Agora, se tem uma coisa que me irrita, tem coisa que a gente sai do eu, né? É aquelas pessoas que vêm, que alguém vai sair da vaga, a pessoa nem entrou no carro ainda, vem vindo, ela já para no meio da rua, espera o cidadão entrar no carro, colocar o cinto, ligar o celular, sintonizar o Prever FM. Não, eu tô esperando a vaga para ele vai sair. Não, mas ele não saiu ainda, criatura. Você só pode usar a vaga quando a vaga está livre, não quando a vaga vai ficar livre. Ela fica parada ali, esperando o cidadão entrar no carro, se acomodar, por cinto, sintonizar o Prever FM para sair. Eu tô esperando, ele vai sair, eu vou parar aqui, tá bom, mas ele não saiu ainda. Você não pode parar o trânsito. Por falta de vaga, né? Espera, vai vagar, eu vou pegar e aquelas também que vão entrar na garagem, para o carro atravessado no meio da rua para descer, abrir o portão com toda a calma, volta, monta, coloca o cinto de novo. Então, isso atrapalha muito o trânsito de Botucatu. Esse de esperar o cidadão entrar se o cara já tá em manobra de saída, tudo bem. Mas o cara nem entrou no carro ainda, ela vê que o cara vai entrar no carro, já para no meio da rua. Ah, não, ele vai sair, eu vou parar aqui. Mas perto, dá a volta no quarteirão para pegar a vaga, mas depois não vai ter mais. Pô, escuta, então eu paro aqui para esperar surgir uma vaga para você até você sair da frente. Agora, vamos imaginar daqui 20 anos Botucatu, né? Se a gente tiver um transporte coletivo de qualidade, quando a gente fala qualidade, não é só com um pseudo conforto, mas qualidade na pontualidade, sabendo que hora cheia vai passar, hora quebrada vai passar, enfim. Que a gente não precise trabalhar de carro. A gente deixa o carro. O meio ambiente vai agradecer, né? A mobilidade vai agradecer e a gente vai ter uma cidade que todo mundo gostaria de ter. Mas quem é que deixa o carro em casa, gente? Botucatu esquece, nós não vamos viver para ver isso. Eu já imaginava que o assunto transporte público chegaria também junto nessa conversa e no dia da audiência espero que também. Nós precisamos sim melhorar. A dúvida é, nós utilizaremos o transporte público? Essa é uma dúvida que eu tenho na cabeça. Deveríamos, né? Quando a gente pensa em São Paulo, a gente vai para São Paulo, olha São Paulo, por exemplo, claro, nem podemos comparar, mas como que a gente resolve o trânsito de São Paulo hoje? Só com o transporte público. E isso, o metrô tá se expandindo, a CPTM expandindo, porque é o único meio de tirar o carro da rua, né? Isso. Mas em Botucatu eu tenho essa dúvida, Márcio. Nós temos muito a melhorar como transporte público, mas nós vamos sair da prefeitura, que nós estamos discutindo ali, né? O funcionário vai sair da prefeitura, vai para uma academia, vai buscar o filho na escola. Será que ele vai usar o transporte público? É um desafio, é uma coisa a entender também. Não vai, esquece. O transporte público em Botucatu não tem esse condão, esse perfil, essa característica, ninguém vai fazer isso. Porque o cara sai da prefeitura, ele tem que passar a pegar o filho na escola, ele tem que passar na padaria pegar o pão, ele vai ficar entrando e descendo. Não vai, não existe logística de transporte público que comporte isso. Hoje, nem em São Paulo acontece isso. Em São Paulo, o cara que pega é de um ponto ao outro. E aqui o que a gente percebe, a pessoa que usa hoje o carro, ela usa de forma fragmentada. Ela não usa o carro só para ir de um ponto A ao ponto B. Ela passa no ponto C, D, E antes de chegar na sua casa. Então, nesse processo, o transporte público ele fica inviável. Além do que nós não temos tantas linhas assim, tantas ramificações
para que ele chegue o mais perto possível da sua casa. Eu vou pegar o transporte público, mas aí eu vou descer no ponto, ter que dar mais 2 quilômetros. Esquece, o nego não vai fazer isso com sacola, o filho, no colo. Mas a importância da audiência pública justamente vai ser para isso. Exato. Como aqui nós estamos em 5 pessoas, né? Dando ideias, comentando, vendo as possibilidades. Numa audiência pública, mais pessoas vão aparecer e de repente uma ideia vai pegar fogo lá. Então, eu acho isso importante de acontecer. Importante, porque tem que fazer. Eu confesso, convido a todos para que a população esteja presente, além das pessoas técnicas, para pegar fogo. Não tem problema. Nós queremos que a Câmara seja esse lugar para a gente discutir, para a gente conversar de coisas importantes para a nossa cidade. Isso é muito importante. E por que a população precisa participar? Porque a gente sempre reclama, acho que não acontece no ar, vocês têm bastante fala nesse sentido. Nós temos um problema de educação no trânsito aqui em Botucatu. E isso a audiência pública não vai resolver. Não é uma coisa que a gente consegue entrar dentro da cabeça de cada um e falar, olha, tenha consciência no trânsito, siga as regras do trânsito. Mas quando a gente leva essa discussão pro público, quando a gente traz isso numa dimensão maior, eu espero que ao mesmo tempo as pessoas pensem, poxa, o pessoal está discutindo sobre o assunto do trânsito, está tentando melhorar, está tentando colaborar, eu preciso fazer minha parte. Eu clamo isso. É difícil, mas eu penso, sou otimista e penso que as pessoas podem se organizar melhor, ter uma educação melhor no trânsito aqui em Botucatu. Não respeita a área de estacionar de deficiente, de idoso, de gestante. Eu vejo toda hora, né? Jovens parando na vaga do Márcio, né? O Márcio tem direito à vaga do idoso, mas ele chega lá, tem um molecão lá que para e desce de chinelão, de bermuda para pegar alguma coisa e eu fico só olhando, porque senão a gente vai ter que brigar com o mundo inteiro. Então o problema, acho que do trânsito começa na educação. Essa é primordial. E, né, educação começa em casa, passa pela escola, né? Passa por um processo maior. Sem educação, nem o sistema inteligente, porque não adianta, você tem um sistema inteligente e um cara usuário burro, não vai funcionar. Isso mesmo. É educação. O André, não acontece no ar e no portal acontece, e acho que mais de 70% das reclamações se refere ao trânsito, né? O programa acontece no ar até por conta que as pessoas estão no trânsito, como também o primeiro jornal. A gente acabou de receber aqui mais uma vez um ouvinte mandando a cegonha descarregando o carro agora, no horário de pico, na Dante Delmanto. E aí, Lô, eu vou voltar no começo da entrevista e discordar de você com todo respeito. Eu acho que tem que multar. Você só resolve a questão da educação quando dói no bolso. Não tem outra forma de você chegar lá e falar, olha, Miguel, não para aqui que a vaga é do idoso. Faz favor, não tem jeito. A primeira vez que vem a multa, nunca mais o cidadão para. E a gente ficou muito tempo em Botucatu sem multar, infelizmente. Com a chegada dos agentes de trânsito, é nítido que em alguns lugares já houve uma mudança, porque a pessoa tem medo de ser multada. Então, infelizmente, a multa, ela não é boa para o político, porque ela é impopular. O Nuno deve ser procurado, recebeu uma multa, você me ajuda a tirar? Isso é fato. Por incrível que pareça, só recebi uma vez, mas os outros recebem, que eu escuto bastante. Pois é. Então, assim, é uma ferramenta necessária para que a gente possa melhorar o trânsito. Não tem outro jeito. Eu cedo passei por ali pela Dante, tinha duas Jamanta, né? Chama Jamanta ainda esse cegonheiro? Chamava Jamanta, né, o Márcio? O tempo do Márcio era Jamanta. Da Japona. Do Japona, Jamanta. Bom, tinha duas Jamanta, uma de cada lado. Mas nenhuma das duas estava obstruindo o trânsito. Uma delas, inclusive, estava em cima, não sei se aquilo é canteiro ou é aquele recuo, seria uma calçada larga ali em frente da agência. E não estava nem na rua, tá? Aí tudo bem. E a outra estava bem estacionada, a não ser que chegou outras, né, que eu não vi. Eu passei ali, era 5:30 da manhã, tinha uma em cada sentido, e naquele momento nenhuma das duas estava obstruindo nada. Não sei o que houve de mudança. Seria legal se essa pessoa que passou lá tira uma foto, manda para nós, vamos tentar entender o que acontece. Se é na hora que eles estão tirando os carros, se ele mudou de posição a Jamanta, né, Márcio? Porque na hora que eu passei com tranquilidade e não havia nenhuma obstrução. Nessa imagem, ele mandou uma foto. Mandou? Você tem razão no que você está falando, ela está em cima da calçada, eu não sei se ele pode, mas ao lado de uma placa de proibido parar e estacionar. É que tem dias que o cegonheiro para embaixo da placa de proibido parar e estacionar, aquela que tem o xizinho, que não pode parar nem por um minuto, na pista. E aí, nesse horário, complica tudo. Nessa foto que o ouvinte mandou pra gente, está em cima da calçada. Não sei se seria uma infração também, porque pode estacionar em cima da calçada. Não, né? Vê como é complicado? É uma situação difícil. Só corrigindo o Lou aqui,
eu lembro de Jamanta, um personagem de novela. Não lembro assim tão antigamente como da sua época. Olha como é legal, a audiência de vocês atinge de uma forma muito grande, muito legal. Um grande amigo mandou uma mensagem, o Bento, dizendo que ele conhece um Papa do Trânsito e se eu quiser bater um papo com ele, o nome dele é Sérgio Eisenberg. É Soma. É isso, é essa a intenção, Márcio. É isso que a gente espera sempre da Câmara Municipal. É sempre isso, que instigue a população a participar, porque todo mundo está querendo o quê? O bem comum, para melhorar para todo mundo. A gente não quer um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós próprios. Claro. Tem que começar pequenininho, né? É isso. Nossa comunidade. Tem que começar dessa forma mesmo. De repente, com a melhora do transporte coletivo, fala assim, vou deixar o carro em casa, o ônibus passa aqui certinho no horário, encontrei fiz uma nova amizade do ônibus, cheguei no trabalho, na hora que eu saí, o ônibus passou no horário, vinham dois porque a demanda é maior. Gente, isso é o sonho de todo mundo. Se o Monte Ferrando fosse vivo, ele ia mandar fazer o que a Europa fez em vários países, que ia mandar fazer um estacionamento subterrâneo em todo o Largo da Catedral, porque ele tinha essas ideias. Houve esse projeto. Esse projeto existiu. Existiu lá atrás. Ele ia pedir fazer isso. O que seria ideal, tá? Não tá errado ele, não. Errado, não. Ele estava certo. O problema é que não existem recursos para isso. Se chegar em Barcelona, não precisa nem em Barcelona, vai aqui na Argentina, em alguns lugares, os estacionamentos hoje são todos subterrâneos já. Quer dizer, fizeram embaixo da terra, quer dizer, você passa, você nem vê carro. Mas cadê os carros? Estão tudo embaixo da terra, estacionado. Seria perfeito. Cadê a grana? Não existe e não vai chegar, né? Então vamos cair na real e tentar fazer uma coisa que é possível, juntando todas essas ideias ali, a Câmara tentando coordenar isso, que não é fácil, junto com a Prefeitura, para tentar melhorar o trânsito, se não para nós, os que vão vir depois de nós, porque a nossa responsabilidade, ela não pode se limitar agora ao nosso tempo de vida, né? Ela tem que estar um pouco além de nós e olhar para frente. Mas é isso. Posso dar uma sugestão nesse sentido? O Lô lembrou daquele terreno ali que é ocioso na região central, e não é só aquele, tem outros. Tem vários. Se eu pensar na Rodrigues do Lago com a prefeito Tônico de Barros, tem um terreno grande ali também que você para um pouquinho mais longe, anda um pouquinho, mas são várias situações. O vereador não pode fazer o que eu vou dizer aqui, mas é uma ideia que pode surgir. Quem começar a usar o terreno ocioso para fazer estacionamento para ele mesmo, para ganhar dinheiro, teria isenção no IPTU, teria isenção de ISS, pode, né? Mas o executivo pode dar pode ao isso. contrário, cobrar muito mais caro do que quem tiver terreno ocioso. Isso pode. Você não pode cobrar menos. Porque o prefeito não pode abrir mão de receita. Incentivar essas pessoas que têm esses terrenos ociosos a abrir estacionamento. Aí, porque a isenção acho que até é permitida pelo executivo, dependendo da situação, porque ele vai estar ajudando um problema gigantesco da cidade. Imagina ali, nós temos N entidades na cidade aí, né? Que assiste crianças, idosos, enfim. E o cara não cede aquilo ali para uma entidade que está usando, explorando aquilo ali para ajudar uma entidade. Ele não vai atrapalhar nada, aliás, vai ajudar a conservar, porque, sei lá, cada 6 meses ele tem que gastar um dinheiro para mandar carpir ali, que senão vai crescer o mato e, deixa parar ali, aquele dinheiro vai para, sei lá, qualquer entidade, né? Pérola Negra, Joana de Ângeles, Nutras, APAI, Asilo. Então, essas pessoas poderiam sim também ter algum tipo de incentivo nesse sentido, né? Faz um contrato de comodato que ele tenha condição de pegar de volta a qualquer tempo, enfim, eu acho que é preciso haver, assim, uma conscientização de todos. O proprietário daquele terreno só está tendo prejuízo não, está tendo custo com aquele terreno. Ele paga IPTU, ele paga para limpar, né? Abre aquilo lá, deixa alguém usar aquilo lá. Eu aceitei a dica, eu já anotei, André. Minha memória não é das melhores, mas eu uso a tecnologia sempre ao lado. Procura vocês com o poder, entre aspas, que vocês têm, que é limitado, mas é um poder constituído e tal, né? E você também, da OAB, advogado, influente na cidade, procura o dono desse terreno, procura o dono do terreno, fala, querido, ajuda a gente. A anotação foi nesse sentido, inclusive, Lô. Realmente, nós não podemos obrigá-lo a nada, mas nós podemos conversar. Eu acho que isso é o ponto principal, que, tirando a parte do influente, talvez todas as outras batam, mas eu realmente posso fazer isso, posso tentar conversar. Se tiverem ideias, quem estiver nos ouvindo aí de outros lugares, só tá precisando de um incentivo, de outros locais, claro. Não faz por maldade não, Márcio. Eu vou tentar. Ninguém nunca pediu, ninguém falou nada. Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Então chega lá alguém. Tá na hora de pensar. Tá na hora de pensar, querido. Mas é uma das coisas que a gente não tinha tratado até eu vir aqui, é a utilização de um terreno, por exemplo, naquele local. E temos vários. É discutir, né? Temos no centro e temos em bairros, né, que são
ociosos que entra ano, sai ano, o terreno continua ali. Ali era do Dr. Pérez antigamente, mas hoje eu não sei para quem ficou, se foi para família, se passou para outro, já vendeu, eles ficou um tempo estavam vendendo. Não lembro para quem ficou. Era uma casona grande, lembra? Casona bonita que tinha ali, casona antiga. O consultório dele era ali. Era ali. Era do Dr. Pérez. Hoje eu não sei de quem é aquele terreno, mas é que nem o Godinho falou, aquele é um dos terrenos que nós temos em Botucatu, em várias regiões da cidade. Aí, do lado do cartório, na Cardoso de Almeida, existe um estacionamento. Sim. A rotatividade é muito grande naquele estacionamento. Cabe o quê? 50, 60 veículos? A rotatividade é muito grande, facilita muito. Me parece que os estacionamentos, por exemplo, embaixo do que é o Torra-Torra ainda, né? Não sei se o nome é o mesmo ainda, né? Que tem agora, tem a academia, tem um fluxo muito grande. Subindo aquela mesma rua, embaixo do Banco Mercantil ali também tem um fluxo muito grande. Mas eu tenho visto muitas pessoas, e aí no bom sentido, demolindo casas para fazer estacionamento. Que ótimo. Comerciantes, né? Mas não estacionamentos particulares. Para a empresa. Para a própria empresa. Que ainda não é legal, mas quem sabe. Mas aí que nem eu vi. Exato. O carro da rua. Hoje, algumas construções, né? Aí vamos arrumar briga de novo aqui. Elas não poderiam ser permitidas sem um número mínimo de vagas. Eu vi recentemente aí, fizeram uma na cidade aí, um grande, tá? Uma escola, não tem uma vaga para estacionar. Como é que autoriza? Como é que passa isso na engenharia? Quer dizer, se eu for fazer alguma coisa hoje, eu tenho que ter um número mínimo de vaga. Quer dizer, como é que eu vou montar um grande comércio, uma grande empresa, um supermercado, sei lá, qualquer coisa, e não vou dar nenhuma vaga de estacionamento? Né? Não dá. É a mesma coisa que eu construir um prédio hoje, né, para pôr lá 300 apartamentos e não tem nenhuma vaga para estacionar. Onde esses carros vão ficar? Na calçada? Deve haver uma legislação específica e uma fiscalização também, né? Então isso faz parte também, vereador, desse estudo que vocês querem fazer. Olha, as futuras construções, né, as construções comerciais pelo menos, elas têm que fazer um estudo do fluxo de pessoa que vai ter e para ter um número mínimo de vaga. Vai fazer subterrâneo, vai ter que comprar um terreno do lado, meu irmão, ou vai construir em outro lugar. Porque se todo mundo inventar e construir no centro da cidade, empresas que vão trazer um grande fluxo de pessoas e não tiver vaga de estacionamento, a situação só vai piorar, concorda? Sim. Vai piorar. Eu vou montar uma clínica, o Márcio vai montar uma escola, o Godinho vai montar um mercado e vai todo mundo colocar mais carros para tentar chegar lá e não tem onde parar. E vão parar onde? Então isso tem que fazer parte do estudo de vocês quando vocês querem, vamos dizer assim, arrumar ou coordenar o trânsito na cidade de Botucatu. E olha que interessante, desde da notícia que acontece, por exemplo, postou, algumas pessoas me procuraram. Uma das pessoas colocou uma situação completamente diferente, que nós nem estamos aqui ainda. A construção de prédios na área central. Nós temos 2 mais recentes, né? Que aumentaram muito o fluxo de veículos, porque inclusive são prédios de um padrão legal, né? Que, mais uma vez, tem famílias com 2, 3 carros. E o fluxo daquele local ali aumentou também por conta desses prédios. Temos que proibir, temos que permitir, desenvolvimento da cidade. Nós não vamos permitir, né? São coisas a serem estudadas. Mas vamos colocar um cada 100 metros, cada 200 metros um do outro, 300 metros, isso. Sei lá. É isso que eu falo, tem que ser um estudo bem amplo, porque senão você concentra cada vez mais um número de veículos numa micro-região, que nós estamos falando principalmente do centro, mas daqui a pouco esse problema já não está mais só no centro, está aqui no bairro, está na Vila Maria, né? Está em todo lugar da cidade. E como é que fica? Às vezes só vai gravando. Esse assunto a gente iria até às 10. Mas só para registrar 2 participações, o Rogério Pérez lembrou aqui daquele terreno que já foi estacionamento em frente à Pecina Romano de Barros, ocioso, lá cabe parado. É outro lugar que também não entendo. E ali, e a participação da Rosângela também, ao encontro do que o Lou falou agora, ela fala do SESI, que ali estão construindo um prédio em frente ao SESI. E ela falou, olha, aqui o trânsito já é complicado, agora vem mais um prédio. Então você vê, não é só uma questão central, não. A questão, ela se estende para outras regiões. É bem maior. E a gente precisa discutir isso muito mais do que só nessa audiência, que eu acho que é o primeiro, é o pontapé de tudo isso. Mas que o trânsito não pode cair no esquecimento jamais. Então, quando se discute o trânsito, a gente não pode ficar limitado à placa, à multa, tá? A pintar a faixa no chão. Nós temos que também eu concordo. Entrar nessa área urbanística que vai definir para onde Botucatu vai crescer,
como vai crescer, o que pode construir em cada setor. A lei do zoneamento, como está aquela história que estava para ser revisto a lei do zoneamento do Botucatu? O plano diretor, ele é revisto a cada 10 anos, né? E vence em 2027. Já tem um estudo acontecendo para ser alterado e outro palco alterado vai dar, entre né? aspas, né? Para ser estudado e verificado o que fica, o que muda, mas nesse momento o estudo já está acontecendo. Vereador Nuno, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente percebe que é o assunto de alguns anos já da cidade de Botucatu. Se a gente tivesse tempo aqui, a gente ia ficar até 10, 11, meio-dia, ia esticar até o Acontece no Ar e a gente ia ter assunto para falar com a participação de ouvinte e tudo mais. Nos informe quando será marcada a audiência pública, conte com a gente para divulgar, para incentivar a população a comparecer, né, com sugestões e tudo mais, porque é bastante importante, porque é o nosso dia a dia, é o dia da cidade de Botucatu. Márcio, eu que agradeço sempre o convite. Só mandar um abraço aqui, Lou, que o nosso presidente, o vereador Kula, mandou um abraço para você. Ele tá ouvindo a gente aqui também. A ideia, assim como a Ellen colocou, sempre fazer um trabalho de formiguinha, tentar de alguma forma melhorar a nossa cidade e pensar em coisas importantes. É para isso que eu estou lá, é para isso que eu tento trabalhar todos os dias. Vou dar um spoiler para vocês aqui. Já fiz na segunda-feira que vem agora, vem um novo requerimento para a gente também trabalhar em audiência pública a violência nas escolas públicas aqui da cidade, das escolas em geral, mas principalmente das públicas que nós estamos acompanhando que tem acontecido. E a ideia sempre vai ser essa, de tentar deixar Botucatu um pouco melhor todos os dias. É para isso que a gente trabalha. Contem sempre comigo também no que precisarem. Agradeço muito. Peço, por favor, quando sair a data, para vocês divulgarem, porque vocês têm uma audiência muito importante e eu gostaria que vocês nos ajudassem nisso. Um excelente dia, uma ótima semana a todos. Obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.